Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus me trouxe aqui, amados, amadas, como resposta para a tua situação hoje, agora. Deus falava muito comigo que muitas pessoas que vão ver este vídeo não pode sequer imaginar o que Deus já preparou lá no futuro. Não pode sequer imaginar, não podem ver, porque se elas pudessem ter dimensão do reino espiritual, daquilo que Deus já preparou lá no futuro para cada uma delas, elas não estariam chorando pelo dia de hoje, pelo passado de ontem, nem pelo que está acontecendo nos dias atuais. Sabe por quê? Porque elas acham que o Senhor dos Exércitos perdeu o controle de tudo. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora acham que o Senhor dos Exércitos não está se importando com a sua dor, com a sua lágrima, com a sua situação, não está se importando com o jeito que você está vivendo, não está se importando com a sua agonia, não está ouvindo o teu clamor, não está se importando com tudo isso que você está passando, como se o Senhor dos Exércitos tivesse ficado indiferente à tua situação nesse momento. E eu estou aqui para te dizer que Deus estava falando comigo muito nesse dia, dizendo: filha, fala para ele, fala para ela que vai estar ouvindo esse vídeo, vai estar ouvindo, vai estar vendo esse vídeo, que um dia tinha projetos e sonhos na vida de José. E o projeto e sonhos da vida de José era que ele fosse um governador, que ele pudesse governar toda uma nação. Mas naquele tempo não existia esse cargo, não. E quem determinou que esse cargo existisse fui eu, o Senhor dos Exércitos, porque eu tinha sonhos e projetos para a vida de José. Assim como cada um que está me vendo agora, e o Senhor diz que tem sonhos e planos para cada um de vocês. Pessoas escolhidas, pessoas separadas para o reino de Deus, têm promessas de Deus. Por causa de José, um cargo que não existia passou a existir. Porque Deus tinha planos, Deus tinha sonhos, e nada nem ninguém pode impedir o Senhor de ter os sonhos realizados na tua e na minha vida. Se você pudesse ver o reino espiritual, Deus manda eu te fazer uma pergunta. Era isso que Deus falava nessa tarde: filha, faz uma pergunta, e eu vou te fazer essa pergunta que vai trazer a resposta para o seu coração agora. Você que está aí cheio de perguntas, cheio de inquietação, cheio de ansiedade, cheio de contextos, eu vou te fazer a pergunta que vai trazer a resposta para o seu coração. Se além dos sonhos que Deus colocou no coração de José, Deus tivesse mostrado para ele todo o percurso que ele ia fazer para conseguir realizar aquele sonho, vocês acham que ele iria prosseguir para aquele sonho ser realizado? Vocês acham mesmo que se Deus mostrasse para José todo o processo que ele teria que passar para chegar no propósito de Deus, de abençoar ele, de honrar ele lá naquele propósito, ele continuaria querendo que aquele propósito acontecesse? Você acha que queria? Ele foi odiado por todos os seus irmãos. Ele foi odiado, ele foi ignorado. Ele foi tirado da sua parentela, ele foi tirado do seu pai, ele foi tirado da sua família. Jogaram ele num poço seco, fundo, sem água, sem nada, e depois ainda foi vendido como escravo. Depois levado para o Egito como escravo. Tudo isso acontecendo, e os sonhos dentro do coração. Os sonhos dentro do coração. E a palavra nos diz que Deus em todo o tempo estava com José. Depois ele foi parar na casa de Potifar. E quando ele pensou que o seu sonho, aleluia, estava começando a se realizar, a se formar, a ter alguma coisa existente, teve a cilada da mulher de Potifar.
que mesmo ele sendo inocente, conseguiu jogar ele na cadeia, na prisão. José foi levado para a prisão, sendo inocente. Você tem noção de uma coisa dessa? Vivendo sonhos, esperando por promessa que não se cumpria. Mas Deus estava com José, e Deus diz que está contigo também. Deus está contigo também até a consumação dos séculos, diz a palavra de Deus. O cenário de José na prisão era o pior cenário que alguém podia chegar. Era de humilhação, era um cenário de vergonha, de injustiça, mas foi daquele cenário ali que saiu José para ser governador do Egito. Foi da situação de humilhação, situação de tremenda vergonha, que todos olhavam e diziam: quem é esse aí? Que é esse aí? Ele era aquele que estava cheio de sonhos, esperando que a promessa se cumprisse na vida dele. E dali daquela prisão, ele saiu para se cumprir a promessa que Deus tinha feito, e ele passou a ser governador do Egito. Aleluia! Deus nos mostra assim a promessa que ele tem para nós muitas vezes, e cumpre o que ele promete. Não importa o que você tenha que enfrentar, mas o que Deus determinou vai acontecer de um jeito ou do outro. Deus te mostra a promessa, mas não te mostra o processo, porque Ele te conhece, Ele sabe, Ele me conhece, sabe. Se Ele mostrar o processo para você, se você conhecer o processo, se eu conhecer o processo que vai te levar à promessa, aí nós iríamos desistir no meio do caminho. É por isso que Deus não mostra Se José soubesse, ele teria desistido no meio do caminho. Se José soubesse, ele deixaria de sonhar. Se José soubesse, ele não iria até o fim, não seria governador do Egito e não veria as promessas de Deus se cumprindo na vida dele. É esse o recado que Deus quer te dar nesse momento. Aonde quer que você esteja, receba o recado de Deus aí para você. Deus tem promessa na tua vida, elas vão se cumprir. Você querendo ou não, acontecendo o que seja que vai acontecer, até nos momentos mais difíceis, mais incríveis de prisão que José passou. Em nenhum daqueles momentos a palavra diz que Deus o abandonou. Em todos os momentos que a gente vai lendo na passagem da Bíblia Sagrada, aqui está dizendo assim, toda vez está dizendo: e Deus estava com José. E olha a situação que ele viveu, mas Deus estava com José e Deus está com você. Se você crê nisso, digita também aí. Se você chegou até o final desse vídeo, compartilha, dê seu like, que é muito importante para o canal. E Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor, aleluia.